Graça e paz. Se você já é convertido há alguns anos, então já imagino por que a coordenação da escola bíblica pediu para que eu falasse desse assunto. Poucas doutrinas da palavra de Deus dão tanto calor como falar de predestinação. Há séculos esse tema ele divide teólogos. De um lado ficam aqueles que priorizam o amor de Deus e falam do livre-arbítrio do homem. Desse lado estão geralmente aqueles que minimizam a soberania de Deus e eles correm o risco algumas vezes de cair naquilo que eu falei num sermão recente sobre o teísmo aberto. É quando você vê Deus como o criador de todas as coisas, o todo amoroso, mas não o vê como todo poderoso. Por outro lado, estão aqueles que dão tanta ênfase na soberania de Deus, de forma desequilibrada, que por vezes negligenciam a evangelização. O pensamento é, se Deus predestinou alguns para serem salvos, o meu serviço evangelístico tanto faz. Por quê? Porque eles serão salvos pela soberania de Deus. Obviamente que eu não tenho a pretensão de dizer que vocês finalmente aprenderão a doutrina da predestinação de forma correta. Eu quero, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que no tempo que nós temos hoje, eu pretendo falar de acordo com a convicção que eu construí ao longo destes anos e conforme eu vejo nas Escrituras. E eu falo disso de como eu vejo nas Escrituras, porque é muito tentador falar de um assunto como esse, tirar os olhos da Bíblia e falar aquilo que eu penso. Eu, Zambelli, penso meramente do assunto. Acontece que não é fácil nós entendermos, não é que realmente é fácil, é impossível nós entendermos a lógica de Deus. Seria até estranho a gente dizer que entendemos plenamente a lógica de Deus, sendo Deus um ser infinito. E quando nós chegamos à doutrina da predestinação, e tem outras semelhantes e relacionadas, nós estamos tratando de algo que a mente do homem ela é incapaz de compreender plenamente. É como se a gente quisesse colocar num copo d'água o oceano inteirinho. Deus ele é muito maior do que a mente humana e por isso nós precisamos orar para que Deus nos livre de preconceitos e das restrições que naturalmente nós temos ao falar de Deus por causa das limitações que nós estamos sujeitos. E eu queria fazer isso agora. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre este assunto. Peço ao Senhor, Pai, que ilumine as nossas mentes, para que traga realmente uma base da Tua revelação aos nossos corações e que saiamos daqui, Pai, encorajados por saber melhor quem o Senhor é. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, baseado no livro que nós temos estudado para esse curso da Escola Bíblica, eu quero apresentar para vocês o significado de algumas palavras bíblicas antes de nós chegarmos na palavra predestinação. Tudo isso para tentar ajudar um pouquinho mais na compreensão do que é predestinação. E a primeira palavra é pré-ordenação. A ideia aqui é de algo que foi antecipadamente ordenado ou estabelecido anteriormente. Nessa palavra está contida a ideia que Deus possui a capacidade de prover com uma precisão infinita todas as coisas necessárias para a manutenção e para o avanço do universo. Todo o planejamento aconteceu antes da criação e Deus ele criou tudo naquele momento, antes que o tempo como nós o conhecemos existia, e ele não fez de tal forma que, eu vou fazer alguma correçãozinha depois. Não, tudo foi já pré-ordenado, e da forma como ele pré-ordenou, nós veremos em seguida, ele determinou para como acontecesse. Mas olha um exemplo de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, vejam que antes da criação do mundo, Deus já havia decidido não somente que essa questão da criação, como propósito daqueles que ele escolheria. Isso é pré-ordenação.
Deus criou o que criou para cumprir com o propósito que ele já tinha em mente. Ah, Zambelli, então a queda do homem, a queda de Lúcifer faziam parte do plano de Deus? O que eu posso afirmar com segurança é que Deus já sabia que isso ia acontecer. E por causa disso, ele já havia contemplado antes da criação do mundo, porque nunca existia um plano B. Pegou Deus de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Pegou de surpresa quando Lúcifer pecou. Não pegou Deus de surpresa. Então ele já contemplou o que ele já sabia que aconteceria no seu plano antes da criação do mundo. Olha em Efésios 1:5, próximo versículo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. As versões mais antigas, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes de qualquer coisa ser criada, Deus já havia decidido o plano, o programa e o modo pelo qual a história aconteceria. A pré-ordenação de Deus, então, ela tem a ver com a determinação de um plano antes que seja posto em execução. Esse é a pré-ordenação. E uma outra palavrinha para nos ajudar é decreto. Essa palavra ela é de uso, na verdade, teológico, tá? E ela basicamente significa pré-determinar. Enquanto a pré-ordenação é a determinação do programa, o decreto é a determinação daquilo que foi pré-ordenado. É o carimbo do que foi planejado, aquilo vai acontecer. Pensem assim para ajudar. Na infinita sabedoria de Deus, muitos programas poderiam ser desenvolvidos. Então, ele é um ser infinito e ele pode, sei lá, se hoje em dia falar de um multiverso, né, que a gente conhece dos super-heróis, ajudaria. Mas o fato é assim que Deus, ele escolheu, desses vários programas, o que acontece é que ele decreta um deles de forma irreversível. Aquele vai ser meu plano e esse é o plano que eu determino para que aconteça. Então, dos vários planos que se tinha, Deus determina que esse plano é o que vai acontecer. E em Jó 22, 28, a gente consegue ter uma noção disso. O que você decidir, se fará. Em Lucas 22, 22, a gente lê: o Filho do Homem vai, como foi determinado. Então a palavra determinado, pensando até aqui em Lucas, ela se refere a esse decreto de Deus pelo qual Ele mesmo estabeleceu sobre o que Jesus faria. Quando a gente estudou o primeiro terço do livro de Atos, no capítulo 2, nós vimos na pregação de Pedro: este homem, falando de Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando na cruz. Então, em Atos 4 a gente também encontra essa ideia. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então notem que Deus havia, então, pré-ordenado um certo programa. Depois, quando o tempo como nós nem conhecíamos, Deus estabelece a certeza, a irreversibilidade desse programa, emitindo um decreto. É esse plano que vai acontecer, é ele que será executado. Isso nos conduz a pensar, e há outras passagens que confirmam isso, é que Cristo, ele não se submeteu primeiramente às decisões do Império Romano, e nem mesmo às decisões dos judeus quanto à morte dele. Aquilo já havia sido determinado por Deus, já havia um programa para aquilo acontecesse. Na pré-ordenação, Deus estabeleceu o plano e o programa. No seu decreto, ele estabelece a certeza, é esse programa aqui que a gente vai, tá lá, bola para frente. Isso nos leva para mais uma palavrinha: presciência. Vale observar que, antes de eu falar um pouquinho mais da presciência, que onisciência e presciência são coisas diferentes, ainda que elas estejam ligadas. Deus ser onisciente significa que ele tem o conhecimento perfeito
do que está no passado, do que está no presente e do que está no futuro. A presciência, de acordo com as Escrituras, ela se refere àquilo que Deus sabe com certeza do que vai acontecer, de que Ele mesmo pré-ordenou e determinou. Então a presciência ela é o resultado da pré-ordenação e do decreto de Deus do que vai acontecer. E Deus não somente prevê o que vai acontecer, como Ele também prevê as pessoas que serão usadas como seu instrumento para o seu programa, como a gente vê em 8:29. Romanos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é um dos versículos que traz bastante divisão numa questão teológica. E a questão teológica é a seguinte: Deus sabia aqueles que nele creriam e por isso ele os predestinou? Ou Deus sabe quem são os salvos porque ele pré-ordenou e decretou? Entenderam a pergunta? A pergunta é, de novo, porque Deus é presciente de tudo, Ele olha lá na frente e vê, José, ele vai crer em mim. Então, por isso, ele é predestinado. Ou, José será salvo, porque eu estou decretando que ele será salvo. Eu estou predeterminando que ele será salvo. E nisso, gente, a gente encontra muita divisão no escopo teológico entre teólogos, inclusive entre igrejas. Mas eu vou tocar um pouquinho mais para frente nesse assunto adiante, tá? Quanto a isso, por exemplo, também tem 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 1 e 2 a gente lê: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. O que vocês acham aqui? Repito, o que ele está falando, porque ele fala assim, escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai. O que vocês acham, né, sobre, será que Deus está escolhendo porque Ele vê que as pessoas estão sendo salvas, ou porque Ele está determinando que as pessoas salvas? E, gente, a questão é que aqui, esse de acordo é a palavra-chave aqui. Porque de acordo não significa por causa. De acordo é segundo, conforme, não é por causa. Isso significa que por causa do que ele determinou, a presciência dele faz com que ele saiba sim quem são os escolhidos. Mas não é a presciência a causa daquilo. É conforme o que ele tem de presciência. E, gente, eu sei que isso pode estar sendo muito confuso, mas é confuso mesmo. Pois é, né? Ajuda vocês a ficarem mais aliviados? Oi, Júlia. Uhum. Tem uma coisa, por exemplo, Deus olha lá e vê, não, fulaninho deve ser salvo, porque eu sei que ele vai ser. Mas é como se, nesse ponto de vista, a escolha fosse do fulaninho ele ser ou não salvo. Uhum. E quando eu vejo da pré-determinação, não, eu sei porque eu determinei. Eu sei que tem muitas questões. E eu falo para você, Júlia, que eu nem vou entrar na questão de livre-arbítrio, porque seria mais um mês de aula só para falar sobre isso, ou pelo menos uma aula. Então eu vou até focar, mas eu tenho um vídeo, por isso eu estou correndo um pouquinho, porque eu quero às 10 horas, daqui 15 minutos, começar um vídeo um pouquinho maior, tá? Que vai falar um pouquinho da soberania e da responsabilidade do homem, para pelo menos tentar ficar mais aplicável esse conteúdo para vocês. E como eu disse na nossa oração, para que a gente saia conhecendo um pouquinho melhor quem é Deus. Mas a próxima palavra é essa: eleição. Eleição é a seleção, é a escolha de pessoas através das quais Deus cumprirá os seus propósitos estabelecidos pela pré-ordenação e pelo decreto. Gente, vamos ler para participar um pouquinho para vocês. Abram suas Bíblias, seus celulares aí.
Abram lá em Romanos 9. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês dentro de um texto. É Romanos 9, versículos 11 a 16. Eu não tenho o texto aqui. Vocês vão ler agora, daí 2 minutinhos para vocês. E eu vou falar para vocês, leiam e eu vou fazer as 3 perguntas. Então é 2 minutos e eu vou fazer 3 perguntas para vocês com base nesse texto. Romanos 9, versículos de 11 a 16. Vai. Primeira pergunta valendo um terreno no céu. Quem foi que Deus amou e quem foi que Deus rejeitou? Fale mais alto. Quem foi que Deus amou? Quem foi que Deus amou? E quem ele rejeitou? Deus foi injusto? A misericórdia de Deus foi algo que Deus teve em razão de alguma ação humana, de acordo com esse texto? Ok, todos ganharam um terreno no céu. E o que isso pode nos levar a concluir? Que essas decisões são exclusivamente de Deus. É um ato soberano de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Eu quero mostrar para vocês, e vai ser usado esse trecho aqui, vou passar para vocês um vídeo de mais ou menos 4 minutos. 4 a 5 minutos. É um episódio com um professor meu do seminário, que talvez alguém se lembre que tinha um programa na TV de debate, sabe? E ele vai estar falando de uma perspectiva e, enfim, é o que eu queria que vocês escutassem. Olha lá. Bem, quem quiser depois ver todo o vídeo, todo o debate, procura no YouTube por esse título aqui e você consegue ver o outro lado dessa história. Mas aí a gente chega então na palavrinha, que é a palavrinha que está no livro que a gente usou, o livro base, para quem não sabe, a gente usou esse livro aqui, tá bom? A Sã Doutrina. Acho que vale para aqueles que têm algum conhecimento do que eu vou falar aqui, mas o Marcos Granconato, ele é um pastor batista. Geralmente a gente vê uma abordagem muito mais entre os presbiterianos, que também se dizem reformados. O fato é que ele se diz um pastor batista, reformado, mas também dispensacionalista. Tá? E quem quiser saber um pouquinho mais o que significam essas palavrinhas, a gente conversa depois, porque hoje a palavra é predestinação. Essa aqui é uma referência à finalidade de separar aqueles que foram eleitos. Essa aqui é uma palavra, sempre que ela é usada, ela se define por uma declaração do propósito ou de um alvo que tem em vista. Por exemplo, Efésios 1, de novo, vejam lá os versículos que a gente já viu, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou, para quê? Para sermos adotados como filhos. Olha agora o versículo 11. Nele fomos, e 12, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, mostrando aqui o propósito, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então ele nos predestinou para servir de louvor a Deus. Para um pouquinho e pensa, que responsabilidade. Se você é salvo, isso que a gente está vendo aqui é correto, porque Deus quis que você fosse. E o propósito para que você fosse é para o louvor da glória dele. Como é que anda a sua e a minha vida para isso? Romanos 8, 29. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou, propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho. O norte, o objetivo da nossa eleição é sermos a imagem de Cristo. Não há nenhum lugar nas Escrituras que diz que nós fomos predestinados, por exemplo, à fé. Então o objetivo da predestinação foi para que nós tivéssemos fé, ou que nós fomos predestinados a crer, ou a ter Jesus no coração. Então entendam,
que um Deus infinito e soberano, Ele preordenou cada minuto da nossa vida antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu o seu propósito e o seu programa através do seu inalterável decreto. Deus prevê exatamente o que acontecerá em cada momento de nossas vidas, porque tudo foi determinado de acordo com o seu desígnio. Deus nos elegeu não porque tivéssemos feito alguma coisa. Vocês prestaram atenção quando o Marcos Granonato falou? Se fosse pela presciência, o que ele está vendo? Ele está olhando lá na frente, esse camarada merece ser salvo, então eu o salvarei. Isso já não é mais exclusivamente pela graça, a não ser que você afirme isso. Não é exclusivamente pela graça que alguém é salvo, mas se você afirma, não é compatível você pensar que, olha, Deus olha lá para frente, puxa, aquele cara, ele é bonzinho, aquele cara reage bem às circunstâncias da vida, eu acho que eu vou salvá-lo, então eu decreto que ele seja salvo na minha presciência. E não é assim. Deus nos elegeu não porque tivéssemos feito alguma coisa, mas porque convinha dentro do seu propósito, que a gente não sabe plenamente a respeito dele. A gente sabe aquilo que está revelado nas Escrituras. Deus que nos elegeu, Ele nos separou para a predestinação de um objetivo: compartilharmos eternamente a glória dele. Isso é o que eu tinha para falar para vocês, e até agora é 9h58, porque eu quero passar um vídeo para vocês. É um vídeo um pouco mais demorado, é um vídeo do Iago Martins, tá? Mas eu creio que é muito interessante, porque dentro desse tema de soberania, tudo isso que a gente está conversando, todas essas palavras estão dentro de um guarda-chuva da soberania de Deus. E as últimas mensagens antes do Dia dos Pais, eu conversei bastante com vocês nos sermões sobre soberania. Então acho que está tudo casado. Se eu não me engano, hoje quem vai pregar para a gente é o Rogério. Ele vai continuar pela última vez dentro desse tema de confiança, que a gente vai estar falando sobre soberania. No primeiro sermão eu falei para vocês sobre soberania, sabedoria e amor. Ele vai estar fechando dentro dessa soberania. Mas é muito interessante essa pergunta: qual é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? O que ele vai fazer aqui é apresentar um monte de versículo, um atrás do outro, mostrando como a Bíblia apresenta que nós temos responsabilidade. Então, quando fala assim, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele... Olha, está chamando a responsabilidade do homem, você tem que crer. Quando fala, arrependam-se, está convidando o homem a ter uma volição para isso. Depois ele vai mostrar um conjunto de versículos falando da soberania de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem decreta. Se não for Deus, nada existe. Se não for Deus, não existe manutenção da vida. Se não for Deus... E depois o que ele vai fazer? Ele vai mostrar mais uma terceira coluna de versículos, colocando tanto a responsabilidade do homem quanto a soberania de Deus. E a conclusão dele, eu acho que é uma conclusão muito boa, e é a conclusão que eu gostaria que vocês saíssem daqui. Eu não vou perguntar se alguém tem dúvida. Vou perguntar se alguém tem algum comentário. Ele existe debaixo da soberania de Deus. Por mais complexa que haja essa discussão de livre-arbítrio ou não, no fim, a coisa precisa da soberania de Deus. Se eu posso pensar em um ser humano que não, eu tenho o direito de escolher. Tá, meu amigo, mas tua escolha já está predestinada, já está, talvez. Eu vou colocar de outra forma, Beto, porque assim, na verdade, livre-arbítrio é um conceito técnico. Isso significa que o livre-arbítrio que a gente usa em teologia não é o mesmo que a gente usa em filosofia. Como um ser humano tem livre-arbítrio se ele é escravo do pecado? Não, eu sei, eu estou dizendo, só fazendo essa pergunta para entender onde entra a questão técnica, tá bom? Geralmente o que a gente fala, por exemplo, é de livre agência. Mas, de novo, hoje a palavra nossa é outra, tá? E é por isso, talvez, uma da razão da gente ficar dando cursos como esse.
O que significa predestinação? O que significa eleição? O que significa justificação? O que significa... E vocês estão lendo isso na Bíblia e talvez vocês tenham dúvidas a respeito disso. Esse foi o jeito, por exemplo, que eu realmente, no seminário, resolvi o meu conflito interno. É do tipo, existem duas verdades que eu não compreendo inteiramente, mas realmente eu vejo essas duas coisas. Eu gosto muito quando ele fala, John Piper, ele começa a falar isso, tentando explicar, e eu acho muito legal do Iago, que ele fala, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que tem duas atividades, são coisas ativas, ele volta para as Escrituras. E é isso que eu falei no comecinho para vocês, que a tensão que às vezes alguém que quer explicar isso, por exemplo, às vezes ficar colocando em submissão a vontade do homem, à vontade de Deus. Mas a Bíblia está tratando essas coisas em paralelo e não um em cima do outro. Eu até poderia falar, não, mas realmente tem que estar debaixo, mas não é isso que a Bíblia está apresentando. Outra coisa que eu coloco para vocês, de novo, o Iago é um pastor batista. Ele também tem um viés dispensacionalista. E por que eu estou fazendo esse comentário com vocês? A gente em breve vai entrar num curso de seitas e heresias. E talvez vocês vão conhecer e começar a querer compreender um pouquinho mais a respeito de denominações. Por exemplo, o que significa nós sermos batistas. E a verdade é que a maioria dos batistas no Brasil, ou pelo menos que eu conheço, não tem um viés a respeito de soberania, tanto como Marcos Granconato apresentou, como o que Iago apresentou. E talvez um pouquinho como eu estou me revelando a vocês. E isso leva a um outro ponto. Dificilmente vocês me veem falando se eu sou isso ou se eu sou aquilo. É porque eu aprendi a não colocar rótulos. Quando você coloca rótulo, você se encaixa às vezes dentro de um negocinho que às vezes o rótulo não te compreende totalmente, ou não é perfeitamente aquilo. Eu ando entre calvinistas e eles não me consideram calvinista. Eu ando entre arminianos e eles não me consideram arminianos. Aí pergunto, quem é você? E eu falo, eu sou bíblico. O que eu quero tentar dizer com isso é que tem textos que vai explorar ou vai enfatizar a soberania de Deus. Outros, essa escolha, essa volição que o homem tem. Então, conforme a gente está estudando aquele trecho, Deus tinha um propósito de fazer da forma como Ele... Em Atos, tem texto que vai falar que é nós quem devemos nos arrepender e que Deus trouxe o arrependimento. Quando chegar naquele texto, é essa ênfase que será dada. Por quê? Porque Deus quis revelar assim. Qual era o nosso assunto mesmo? Predestinação. Não é um assunto fácil, mas um assunto que está na Bíblia. Deus é um ser infinito. E esse acho que é um bom começo para a gente pensar a respeito disso. Acho que a última ênfase que eu vou dar é uma que o Iago também deu. Gente, Deus falou, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, ensinando a guardar aquilo tudo que o Senhor Jesus ensinou. Não pensem que porque existe uma predeterminação, existe algo que Deus já colocou, que você não faz parte como instrumento do Senhor para que as coisas aconteçam. Pelo contrário, inclusive se existe um imperativo onde Ele fala para a gente que nós devemos fazer e nós não estamos fazendo, nós somos culpados pela negligência. Comentário para a gente terminar? E a outra é a graça. Se a gente entender o conceito da
A gente pode agir com graça. Deus age com uma graça que os nossos olhos não conseguem plena compreensão sobre aquilo. Gente, agora finalizando mesmo. Eu gosto daquela passagem de Gênesis quando ele fala, né, de José falando, olha, vocês me venderam, tal, e depois ele vai falar assim, saiam daqui pensando o seguinte, existe uma perspectiva horizontal. Eu não sei quem daqui é salvo e não é salvo. Eu não enxergo o coração de vocês. O que eu posso entender é aquilo que vocês falam para mim. Quando vocês falam, eu creio no Senhor Jesus, Ele é meu suficiente Salvador, eu vou entender, você é salvo. Mas de fato, quem enxerga o coração de cada um de vocês é o Senhor. E eu estou dizendo isso porque eu não vou abordar as pessoas do tipo, acho que você é um escolhido, você não é uma... E eu vou agir dessa forma. Não, eu vou agir de acordo com o imperativo que eu recebi do Senhor. Vá e testemunhe, fale de mim, fale do que eu fiz. Porque eu não sei, isso cabe ao Senhor. Certo? Então eu vou orar. Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estarmos juntos, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nessas limitações nós devemos olhar sim para nós mesmos e nos humilharmos diante de um Deus tão poderoso, tão ciente de tudo, tão amoroso. E, Pai, que colocou a Sua igreja junto aqui para que pudesse refletir nisso e pensando nisso, Pai, levar a Tua palavra para outros, fazê-lo mais conhecido para outras pessoas. Isso faz parte, Pai. Por isso nós Te agradecemos, ainda que não entendamos tudo e nunca entenderemos nessa condição e talvez na eterna condição também não plenamente, mas muito mais do que temos hoje, porque estaremos diante do Senhor, face a face, cantando Santo, Santo, Santo. Nos ajude, Pai, para que sejamos instrumentos, para que mais pessoas, até de forma irônica, Pai, tenham essas dúvidas que nós temos hoje. Para que elas queiram buscar conhecê-lo, para que elas queiram olhar para a Tua palavra, Pai, desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, de acordo conforme o Senhor nos revelou. Obrigado, Pai. Nos leve em paz para casa e que o nosso encontro mais tarde tenha o mesmo objetivo, honrar, conhecê-lo, Pai, e, de novo, sair por aí fazendo discípulos do Senhor Jesus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Até.